Por que não um brasileiro pode ser um líder e vir fazer algo maravilhoso para toda a humanidade? Por que isso não é possível? Na sua cabeça, porque o seu pai, sua mãe, o seu ecossistema é um ecossistema podre. Derrotista. Derrotista, para baixo. O meu não foi assim, eu não vou tolerar isso. Quem não sabe o que é, não sabe o que quer. E quem não sabe o que quer, não chega a lugar algum. Assim escreve Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança em seu livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Dom Luiz é empresário, ativista, membro da família imperial e, recentemente eleito, deputado federal pelo estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Dom Luiz. Obrigado, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por estar me recebendo. O senhor foi recentemente eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, com uma votação razoável, mais de 100 mil votos, mas é possível que parte do nosso público não conheça a amplitude do seu trabalho, como o senhor virou ativista e chegou até aqui. Então, se o senhor puder explicar rapidinho para nós? Bem, eu me inseri no contexto político exatamente pela indignação que eu estava vendo de 2014, que vem aí das mobilizações de 2013. 2014 já estavam mais pontuadas e indignação a primeiro ponto, depois uma frustração que os nossos ativistas, apesar de existirem, de ser uma dádiva divina, da gente estar com um país com amplo número de ativistas aí capazes de fazer uma grande mudança, a gente não está aproveitando o momento para pontuar os problemas de sistema. Eu tenho insistido na questão de problemática de sistema e desvincular de partidos e pessoas que também tem sua culpa, não tenha dúvida, mas o sistema que permite surgir um partido dos trabalhadores e aparelhar todo o Estado, é o sistema que permite um presidente como Lula roubar tanto quanto roubou, o sistema que permite você ter aí centenas de corruptos, até milhares de corruptos com volumes astronômicos de dinheiro em seu comando e sem nenhuma transparência, sem nenhum freio. Então, isso estava me indignando e, ao mesmo tempo, eu fiquei frustrado que a gente não estava falando que é o sistema que cria tudo isso. Então, todo o meu ativismo tem sido em pontuar as questões de problemas de sistema que a gente tem. Então, esse tem sido o meu ativismo. Então, acho que a minha campanha política seguiu essa mesma linha. A gente pontua aqui que agora, com o governo Bolsonaro, é fundamental porque ele vai manter o sistema aberto para que a gente possa fazer as mudanças certas. Se fosse o outro candidato, o Haddad, como a gente tem visto no seu plano de governo, o sistema político ia estar muito mais fechado para qualquer tipo de mudança. Apesar de eles conclamarem que vai ser democracia, coisa em favor do povo, talvez numa definição muito específica deles, eles são democratas, mas na nossa aceitação do contexto do que é ser democracia, é exatamente o oposto. Então, sim, um modelo e sobre a jurisdição do Jair Bolsonaro, a gente vai ter ainda amplitude para a gente mudar o sistema para uma coisa muito melhor, muito mais representativa, muito mais democrática. Entendi. E o senhor então saiu da posição de um empresário que se revoltou com a falta de interpretação desses ativistas em apontar o sistema, que é todo travado, e isso culminou no seu livro. Sim, eu teve um processo aí durante essa evolução, tanto dos ativistas quanto a minha própria evolução, de aprender e ler mais sobre o Brasil, as constituições e tal. Eu não sou jurista, então, nos últimos 4 anos eu diria que eu me tornei um autodidata em algumas coisas com relação a isso. Então, nesse processo, montei várias apresentações para os ativistas. Então, todos aqueles pontos que são fundamentais de quais são os pilares do nosso problema, eu pontuava em partes específicas da apresentação e, eventualmente, eu traduzi isso no livro. Cada apresentação, eu havia notado que havia um grupo de ativistas ali, de umas 10, 15 pessoas, que estavam em diferentes movimentos, mas que toda vez que eu ia me apresentar, esses 10, 15 pessoas estavam lá. E eu estava falando, na minha cabeça, eu estava falando a mesma coisa. Mas, claro que nenhuma apresentação é igual a outra. E, óbvio, que o conteúdo que eu estava trazendo não era muito mais amplo do que o conteúdo daquela 1 ou 2 horas que eu passava com eles expondo o problema.
Então, gerou a necessidade de um livro para você poder aglomerar aqueles conteúdos que estão, de fato, ali, que fazem parte da narrativa e que ajudam você, a qualquer ativista, seja agora, seja no futuro, quando pegar o livro e ver, olha qual é o problema brasileiro, olha como é que a gente tem que evitar, ao que a gente tem que evitar que o sistema evolua, olha que mecanismos a gente tem que colocar para que o nosso sistema seja um sistema melhor, mais representativo, muito mais transparente. Então, é isso que eu tenho feito. Então, o livro eu diria que é o final de um ciclo de apresentações. Certo. E o livro foi lançado ano passado, não é? E um ano depois o senhor se elegeu deputado federal com esse discurso, um discurso bastante técnico, né? Sim. Diferente de muito do que a gente viu por aí. Sim. E aqui o senhor, inclusive, contrapõe a Constituição de 1824 com as nossas outras constituições da República, especialmente pós-34, com Getúlio Vargas. E o senhor fala, por exemplo, que a Constituição Cidadã de 88, nela fica implícito que é o Estado quem diz o que é direito ou o que não é direito. E qual que é a consequência dessa mentalidade para a nossa população hoje? A consequência é que, uma vez que você tem o Estado definindo absolutamente tudo, você coloca o Estado sob júdice de governos, né? Se o Estado e o governo fossem separados e os governos interpretassem o seu momento político de uma maneira independente e pontual, não haveria tanto problema assim. Mas o que acontece é que o nosso sistema ele junta os dois, Estado e governo, é a mesma coisa. O presidente ele é o chefe de Estado e chefe de governo. E ali ele nomeia para agências de Estado, ele tem poderes nominativos e de influência direta em várias partes do Estado. Então o Estado não é independente do governo. Então, uma interpretação, cada governo muda quase que uma realidade, né? Agora, você veja como, agora com a inserção do Jair Bolsonaro e tudo aquilo que ele acredita, nota-se o impacto que se tem dele e como o Estado está reagindo, porque o Estado que está lá foi nomeado pelos governos passados, que tem uma ideologia oposta à ideologia do Jair Bolsonaro. Então, nós não podemos mais ter isso, a gente tem que ter uma independência dos dois. O Estado ele tem que definir só algumas coisas que são fundamentais, são universais e que são óbvias a qualquer povo que se apresente na face da terra. E o governo interpreta isso, interpreta o momento político, o momento aspiracional, da cultura do momento, uma série de coisas. Então, essa distinção tem que ocorrer para que a gente ainda, do lado do Estado, a gente ainda tenha uma força estabilizadora. Uma força que diz aqui, ó, a gente é isso aqui. Está aqui a nossa quilha mestre, do qual o barco pode balançar, mas a quilha está ainda central. E a política faz com que ele vá para um lado, para o outro, um pouquinho mais para o outro lado, um pouquinho mais para o outro lado de uma outra vez, mas não vai se perder completamente no vento do momento. Então é isso que a gente precisa criar, essa quilha é fundamental. E isso não tem, infelizmente o Estado é o dono de tudo, ele é que define, ele é definido pelo governo, então a cada ciclo eleitoral tudo se redefine. Então a gente tem que sair desse sistema que foi criado por desenho, né, por desenho constitucional. E é isso que a gente tem pontuado aqui. Então todos os ativistas que têm me seguido e que têm lido meu livro e que adquiriram, talvez, ampliaram talvez a consciência desse problema, eles estão menos vinculados comigo, estão menos vinculados com o Jair, estão menos vinculados com qualquer pessoa. Eles estão vinculados com a missão. A missão é mudar o Brasil de uma maneira perene, mudar o nosso Estado, nossa realidade constitucional. Essa sim que é a grande, eu diria que é a grande conquista aí, talvez, do qual eu talvez me orgulho. Eu tenho certeza que, e claro que muitas pessoas não estão vendo isso, mas eu estou vendo como mais pessoas estão se comunicando, usando os jargões certos, entendendo essas diferenças e também diminuindo a função dos políticos. Eles nada mais são do que veículos passageiros de um momento político. E é assim que eu me vejo. Então, só que, claro, eu espero que desse momento a gente tire aí
conclusões e consiga fazer mudanças que vão, de fato, repercutir aí por várias gerações, talvez, espero aí, o infinito. O infinito a gente não sabe bem onde é que vai dar isso aí, mas a gente diz que para sempre é um prazo longo bastante para você não estar aí mais para ver o resultado. Certo. Inclusive essa questão da instabilidade brasileira, ela é uma característica muito forte da nossa república, né? Das duas, inclusive. A gente não consegue, parece, passar 35, 40 anos no país sem ter algum tipo de golpe de Estado, sem experimentar pelo menos alguma ditadura. O senhor comenta isso, inclusive, no livro, eu acho muito interessante. E o senhor traz dois exemplos que estão muito claros no imaginário coletivo brasileiro. João Goulart, em 64, e a Dilma Rousseff, agora. Sim. O senhor comenta, inclusive, que é uma questão, e aí bem a cara do seu trabalho, como o senhor está dizendo, de trazer a questão técnica, mostrar a importância do sistema, porque o senhor comenta que uma Constituição não interventora, ela não impede que um governo que pregue mais intervenção chegue ao poder. Exatamente. Mas ela tem ferramentas que impedem um governo totalitário. Enquanto uma Constituição mais interventora, como é a nossa atual, ao encontrar um governo que pretende intervir mais, ele está no caminho do totalitarismo. Exatamente. Então nós tivemos esses dois exemplos. Mas, na minha interpretação, o brasileiro respondeu de maneira diferente nos dois casos. O senhor acha, pelo resultado do golpe em 64, né, da contra-revolução, e agora da gente ter eleito democraticamente um presidente, lutado contra a mídia, mesmo talvez em uma guerra aí desigual, mas ter conseguido vencer dessa maneira, que o povo brasileiro amadureceu com a experiência? Eu não tenho a mínima dúvida que sim. Eu acho que a mídia, antes, eu vejo até nessa evolução de 4 anos, tanto até num paralelo mais curto, num tempo mais curto aqui de 2014 até agora, 2018, final de 2018 que a gente está, vemos como tudo melhorou em termos de consciência popular e como nada melhorou em termos de Estado em representando essa consciência popular. Muito pelo contrário. Várias medidas foram suscitadas exatamente para, olha os ativistas chegando, olha essa realidade de povo querendo mais poder chegando, e olha, a gente tem que se proteger, senão a gente vai perder. Aí entra todos os interesses corporativistas, corruptos, entram os socialistas junto, porque eles são favoráveis a esse Estado que eles mesmos criaram. Então, entra todo um conjunto de pessoas de um lado, e contrário a essa população que quer mais transparência, quer saber para onde vai seus impostos, quer saber que acordos vão ser firmados em nome deles, para onde que está indo o nosso país, qual é a nossa missão. Eles têm, a população agora está com um senso de cidadania muito mais aguçado, de proteção daquilo que é o nosso país muito mais aguçado, não está perdoando políticos não vinculados a responder, ou ao menos querer responder essa missão e proteção daquilo que é nosso. Então, isso é novo, isso é totalmente novo. Antes, você tinha isso capturado dentro do sistema partidário, dentro das mídias, e aí criava o que eu chamo de democracia de massa, que é o que a gente precisa sair desse. Talvez o PT defina a democracia como eu defino como sendo democracia de massa. Talvez ele queira a democracia de massa. Eu sou contrário à democracia de massa. A democracia de massa é essa que desvincula o eleito do eleitorado. Ela cria uma horda majoritária e ela emascula essa ordem. Ela fala o seguinte, não é ordem, é horda, né, com H-O-R-D-A. E essa horda ela é mobilizada por grandes causas. E nenhuma dessas causas, cada eleitor é capaz de resolver. São problemas distantes, são problemas gigantes. E então o eleitor ele fica incompetente na sua percepção de poder resolver esse problema. Então ele delega poder a um líder forte que vai lá para o centro do país, em Brasília, e de lá ele vai fazer tudo, porque lá ele vai fazer um plano nacional que vai resolver todos os nossos problemas. E isso é um modelo stalinista, isso é um modelo chavista, isso é um modelo socialista do Castro. Então eles querem isso, né? Tem alguns partidos que querem isso. E os ativistas estão vindo de encontro a isso. Por quê? Os ativistas querem resolver seus próprios problemas, eles sabem já fazer, eles são líderes e eles querem localmente poder agir, mas o poder central não deixa
que o ativista controle os seus impostos, controle a sua jurisdição, as suas leis, os seus direitos à propriedade, os direitos com quais vão julgar a população do qual eles estão próximos. Então, leis penais, por exemplo, são leis federais e não leis locais. Então, a gente tem que localizar, né? Esse novo ativismo ele vem para localizar e instaurar aquilo que eu acho que é a real democracia, né? A democracia do grego é poder distrital, é governo distrital. Então, acho que os novos ativistas vêm com essa mensagem, com essa visão. E isso é fundamental. Acho que a gente tem uma dicotomia aí apresentada bem, como é que eu diria, bem antagônica, mas que para mim está perfeitamente claro na minha visão de que lado que eu estou. Eu estou do lado dos ativistas, tá? Estou contra o poder central, contra o planejamento central, contra tudo que Brasília possa vir a criar de bom, mesmo que seja alguma coisa positiva. Vamos delegar para os estados e municípios, deixe que eles resolvam esses problemas, não cabe a Brasília, porque a gente sabe que toda vez que Brasília assume controle de qualquer coisa, aquilo se pereniza e depois, para tirar esse poder de Brasília, é mais algumas gerações aí de luta. É o Milton Friedman que falava, né? Não há nada mais eterno do que um programa temporário do governo. Exatamente. Então, de fato. E é interessante que o senhor tem falado de como o ativismo tem pregado um pouco mais de liberdade, mas ele tem pregado um pouco mais de autonomia, né? E não é uma coisa genérica, né? O Flávio Morgenstern, no livro dele, ele faz um retrato de como começaram as manifestações de 2013, fala sobre o homem massa, fala sobre como os pedidos que a população fazia eram extremamente genéricos, aí, que ninguém, obviamente, poderia... Contra a corrupção, mas não se nomeava nenhum corrupto. Então, como que se combate algo que não é objetivo, é uma ideia distante, efêmera. Então resta a ideia de terceirizar essa responsabilidade para alguém. Exatamente. E o ativismo de agora é contrário, né? E é muito interessante porque eu considero que a esquerda deu um grande tiro no pé em 2013, porque ela ensinou a população de bem, ou talvez tenha lembrado a população de bem, que não são os baderneiros usuais, né? De que se eles forem para a rua e fizerem pressão suficiente, dá algum tipo de resultado. Só que não sabe qual. Exatamente. Então, juntando isso com o trabalho do ativismo cultural e esse que o senhor representa com um pouco mais de qualidade, esse ativismo mais técnico que explica e educa a população sobre as ferramentas que ela tem à disposição, deu um resultado muito bom. Então, nós conseguimos o impeachment, depois o impeachment... E mesmo assim, como o senhor diz, né, o Estado ali lutando para sobreviver, um impeachment bem mais ou menos, a população de Minas Gerais teve que dar a resposta nas urnas agora para que a Dilma de fato ficasse sem um cargo público. Agora está impeachmentada. Mas a gente tem visto mesmo que as pessoas têm aprendido alguns conceitos que antes elas nunca tinham ouvido falar e que podem fazer uma grande diferença, né? Inclusive o senhor prega várias dessas reformas, a inversão da pirâmide de gastos, né, deixar a maior parte da receita com os municípios. E o senhor diz que algumas delas são urgentes, mas na sua opinião, qual delas é a mais vital? Talvez o voto distrital, uma questão assim, para que a gente tenha essa democracia mais atuante, como o senhor tem falado. Sim, olha, a gente tem que ter a visão do que é dos maiores problemas. O que eu diria que é fundamental? Primeiro, a transparência, né? Uma das coisas que a gente não tem. Transparência tributária. A gente paga imposto. Para onde vai isso? Então, quando a gente não sabe responder e já se perde na sopa de letras e tem leis que permitem a arbitrariedade dos prefeitos, dos governadores, até do presidente, como é que ele vai alocar esse recurso, e você não sabe como é que isso está sendo usado, você está de passageiro, você está só de pagador de imposto, e qual é o retorno que você está tendo disso? Então, a sua cidadania está sendo destruída em função de você não ter transparência tributária e você não saber se mobilizar em prol de alguém que está roubando tua poupança. Imposto é roubo de poupança, né? Então, se por acaso ele está entregando um serviço, é a compra do serviço. Aí você vê se é uma troca voluntária, né? Quero comprar aqui segurança, está aqui, ó, tá um boleto aqui. Manda um boleto pela segurança aqui todo mês. Me manda um boleto aqui pelo bombeiro todo mês. Me manda um boleto aqui com relação às creches aqui do meu bairro, que eu também quero dar minha contribuição ali. Não é assim. É tudo obrigatório. Então eles roubam a tua poupança e falam, a gente sabe como usar essa poupança melhor do que você. E a gente vai usar para um bem e um serviço público que você não vai saber qual que é. Então, a gente precisa de transparência. Esse é o fundamental. O voto distrital vem também de encontro a isso.
Uma vez que você tem a transparência, você consegue distritalizar o poder. Aí você sabe que no teu bairro, o que você, os teus amigos, o pessoal que mora com você, que sofre dos mesmos problemas locais e que sofre do mesmo roubo tributário, vão saber se mobilizar localmente. Olha, aqui desse bairro saiu X milhões de reais em tributo. Aqui nesse bairro a gente tem XYZ de serviços e que a gente não tem. Vamos exigir, vamos cobrar. Então aí começa a cobrança. Então esses dois aspectos são fundamentais. A questão da transparência é uma coisa que a gente pode tramitar já, iniciar, imagino que tem alguma aceitação ampla no Congresso, porque é difícil você, a não ser que realmente o cara tenha um plano de ditadura e vai falar, não, eu sou contra a transparência tributária. Politicamente é suicídio, né? Politicamente, assim, inaceitável. O voto distrital tem nuances aí, porque tem que se discutir, tem alguns que falam, poxa, mas eu fui eleito pelo proporcional, eu não seria eleito pelo distrital, então eles vão estar pensando no seu próprio umbigo. Mas eu acho que a maioria vai ser favorável, porque é difícil você imaginar que em um bairro vai ter 2 ou 3 candidatos a deputado federal, estadual. Então, geralmente eles se separam e vivem em bairros diferentes, em distritos diferentes, normalmente. Então a maioria estaria sendo eleita também. Então a gente consegue argumentar ali dos benefícios do voto distrital. Então eu diria que isso aí, transparência tributária, voto distrital, você tem que ter recall de mandato, que é fundamental, que é a única coisa que você... é o único mecanismo que depende de outro. Você depende do voto distrital para você implementar o recall de mandato para deputados. Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer com que esse distritalismo se sinta de fato próximo e poder fazer uma eleição a qualquer momento para remover aquele representante do distrito. Isso é que isso é que aproxima o eleitor. E você tem outros mecanismos de referendar a população toda vez que o poder público vai criar mais poder para si próprio. Então você elegeu um deputado, você elegeu um poder executivo. Ele é eleito para exercer tais funções, algumas funções que já estão constitucionalmente delineadas. Aí o que acontece? Surge um presidente ou um congresso que decide, vou criar mais poder para nós, dentro do mandato deles. Mas não foi para isso que eles foram eleitos. Eles não foram eleitos para criar mais poder para si próprios. E eles podem muito bem criar mais poder para si próprios e nomear esses poderes. Então são poderes quase que eternos e tirânicos, eternos, desvinculados de eleição. E não foi para isso. Então, toda vez que houver uma criação de uma nova agência reguladora, criação de uma nova estatal, aumento de imposto, aumento salarial, você tem que referendar isso. Não era esse teu mandato original. E nós não temos esse mecanismo. É por isso que você vê aí deputados propondo aumento de salário, você vê aí presidentes e governadores e prefeitos propondo criar secretarias e agências de governo ao bel prazer. Então a gente tem que limitar essas iniciativas que é para se perpetuar. Né? Então, e disso vem todo um calhamaço de nomeações políticas para cargos que vão ocupar essa máquina que eles mesmos vão criar. Então isso faz parte do nosso problema. Então a gente tem que começar a interferir aí, criando esses mecanismos. Um ativista vai ter muito mais poder. Um ativista realmente engajado, líder, vai poder mobilizar e vai poder fazer mudança política de fora para dentro. E essa que é uma das angústias que eu tinha, uma das revoltas. Falei, como é que um francês consegue fazer, como é que um inglês consegue fazer um voto de não confiança? Até um americano no nível local, excetuando o poder federal, um norte-americano no nível municipal e nível estadual, tem amplos poderes para remover todo mundo que está ali. Remove secretário de segurança, remove bombeiro, remove prefeito, remove toda a bancada de vereadores, se for necessário. Nós, como ativistas, não podemos fazer nada. A gente tem que olhar o ciclo eleitoral, ficar olhando aqui 4 anos passar. Pô, o cara é corrupto, eu não quero mais ele lá, votei nele, quero ele fora. Não pode fazer nada. O judiciário, que é outra parte do governo que eu pago, não tem nada ali no judiciário que recrimine ou que desabone ele do seu mandato, então o mandato é dele. Mas o mandato foi eu que elegi ele. Então a gente tem que voltar a essa realidade. E é isso que a gente está vendo, não é só no Brasil. É todo o Ocidente, é toda a democracia liberal, ela retrocedeu. Eu não diria que retrocedeu a palavra certa, mas ele evoluiu para essa democracia de massa que a gente está falando.
que talvez o Morgenstern tenha colocado ali. Esse distanciamento, desvinculamento, e claro, com isso vem a centralização de poder. Né? Você centralizou o poder e distanciou do fator gerador de tributo, né? Então você ali faz qualquer coisa com aquilo. E chegamos num ponto que isso tem gerado consequências no mundo todo, e o mundo todo, principalmente, né, os poderes globalistas, eles têm ficado preocupados com essa reação. Desde o Brexit até as opiniões do Trump, que ele agora o Macron, que encontrou esse problema. A Hungria, que tem também brigado todo dia no Parlamento Europeu. Eles se cansaram, né, de ter burocratas que não foram eleitos lá mandando a Inglaterra fazer algo, a Hungria fazer algo, o pacto de imigração, né? Alguém definiu que a gente tem que receber e eu não tenho direito de escolher como. Direito universal, direito humano. E eu acredito que essa ferramenta que o senhor estava comentando, inclusive, ela pode trazer para o brasileiro aquela ideia que ele não tem de que o funcionário público é seu funcionário. Exatamente. Né? Porque hoje, na verdade, pelo que você descreveu, nós elegemos nossos senhores de escravos durante 4 anos, nossos pequenos ditadores, porque uma vez que eles estão lá, eles são intocáveis, né? Então eu não tenho nem como chamá-lo à responsabilidade, né? E uma vez que ele está lá para tirar também, é uma dor de cabeça aqui. Aí tem todo o sistema que vai proteger ele uma vez eleito. E é isso que a gente tem que trazer esses mecanismos para a população. Uma vez que a gente traz o mecanismo, aí muitos parlamentares vão falar, puxa vida, a minha vida vai ficar complicada porque eu fui eleito aqui com uma margem pequena, vai ter umas pessoas se mobilizando. Eu falei, olha, se você é um cara legítimo, se você está fazendo uma coisa legítima, quem votou para você vai votar de novo. É só você não ter feito uma eleição fake, né? De ter proposto algo, de ter que eu espero que eu tenha, nesse meu processo eleitoral, ter criado um conjunto de pessoas que vão sempre votar comigo. Sempre, porque mas eu não posso trair essas ideias que eu coloquei em voga e para a qual eu vou sempre trabalhar. Não vou trabalhar para outras ideias contrárias a essas ideias que eu estou defendendo. E se eu fizer isso, com certeza vou estar traindo aqueles que me elegeram e certamente esses que me elegeram não vão proselitizar em meu nome e nada disso. E muito menos o nome das ideias que eu estava ventilando, o porte não. Então a gente tem que criar esse vínculo de ativistas com as ideias, não com as pessoas, e cobrar dos representantes como se fossem funcionários. E eles têm que se comportar como tal e só vão se comportar como tal quando os ativistas de fato tiverem os mecanismos para tirar eles do poder. Aí eles vão passar a respeitar profundamente aí os ativistas, aqueles que os elegeram, e isso já existe. Essa nova leva de 2018, ela é fundamental para isso, porque eu vejo a preocupação, sobretudo alguns parlamentares lá do PSL, com quem eu tenho lidado aí as últimas semanas, todos eles muito preocupados e querendo continuar com aquela chama de ativismo acesa, só que agora dentro do Congresso, e você vê como o sistema, várias propostas de antigos políticos, de outros blocos querendo se formar, já vão chamando, vão querendo trazer aí a velha política para dentro do jogo dos novos ativistas. Então, a gente tem que se blindar dessas forças o máximo possível e manter fiel aí a chama. E agora isso aí não cabe também a nós, somente a nós. Tem que os ativistas também estar cobrando com a mesma intensidade e com a mesma isenção e não se prestar à idolatria, que eu acho que isso que é fundamental. É quando você fala, você é o meu salvador, você é o meu... Esse messianismo tão presente na nossa história, né? Isso é uma evolução que acho que a gente vai passar por isso ainda, a gente ainda tem um pouco disso, mas a gente vai eventualmente depurar isso para fora do sistema. E aí a gente consegue ter uma maturidade muito maior de foco na legislação, foco naquilo que afeta como que a gente se rege, e não é as pessoas, de novo, são as leis, os sistemas, aqueles que ocupam e manipulam essas leis que nos regem. Então é isso que é o fundamental. E partir do debate político para focar em legislação. Acho que é isso que é bacana. Você veja os ativistas da Europa, os ativistas dos Estados Unidos, por eles já fazerem isso e terem mais poderes, eles já fazem isso com mais tempo, eles focam o seu ativismo. Eles não saem na rua e falam assim, em favor da democracia. Mas é claro que a esquerda faz isso, porque ela é democracia de massa. Ela é democracia de massa. Mas aquele que não é da esquerda e que quer realmente fazer uma mudança,
Ele sai, eu sou contra o projeto de lei número 445, que fala, que institui tal coisa. São muito específicos. Eles fazem campanhas na TV, não é? Então eles falam sobre a vitória na época do Bill Clinton. Bill Clinton tentou, no livro do David Horowitz, A Guerra Política, a Arte da Guerra Política, ele comenta sobre a vitória que, acho que 1/3 dos recursos financeiros que tinha o governo tentando fazer a propaganda em favor do Serviço Público de Saúde, os ativistas conseguiram vencer essa ideia por meio de um casal. Eles colocaram lá explicando as coisas, só que de maneira muito clara, mostrando quais seriam as consequências. É isso mesmo. E derrotou. Só o Obama que trouxe isso de volta quase 20 anos depois. É isso mesmo. Então, muito interessante. Essa que é a força do ativismo e eu acho que eu não seria político se esses mecanismos do qual eu quero implementar, e eu espero que outros parlamentares também queiram, eu tenho certeza que querem, alguma parte com quem eu conversei, eu não seria político se esses mecanismos já existissem no Brasil. Eu não precisaria ser. Eu estaria mobilizando, estaria fazendo baixo-assinado, estaria convocando um referendo sobre tal item, ou estaria pedindo revogação de alguma lei, e com poder, muito mais poder efetivo, mais direto. Então, eu acho que a gente vai se beneficiar disso. E a própria direita, essa direita, a velha direita, tem que olhar com esses mecanismos, porque eu estou falando de mecanismo de democracia direta aqui, que a esquerda assumiu esse protagonismo, né, que eles é que vão implementar mecanismos de democracia direta, e que não vai ser eles, vai ser a direita que vai fazer isso. Por quê? O mecanismo de democracia direta que eles querem fazer é para fomentar ainda mais democracia de massa, fomentar ainda mais esse vínculo de um líder, longe, distante, lutando essas grandes guerras, com uma massa, uma horda amorfa, totalmente dominada pela mídia de massa. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma democracia direta localizada, pontual, limitada e circunscrita às constituições. Porque numa democracia de massa, você coloca mecanismo de democracia direta num contexto de democracia de massa, que é o que o Plano Haddad estava falando, o que você está criando? Você está criando ditadura. Como? Com a democracia direta, você está sempre validando o poder executivo central. E ponto. E você está ultrapassando todos os freios e contrapesos de todos. Está ultrapassando o legislativo, está ultrapassando o judiciário e todos os outros, os estados, os municípios. Então ele está atropelando. Você está negando toda a estrutura. Exatamente. No que a gente quer propor é você pulverizar esse mecanismo. Vamos lembrar, é só um mecanismo. Democracia não significa voto. Tem que desvincular essas duas palavras. Vão estar fazendo voto para validação de vários aspectos da máquina pública, mas quem é que está na regência da máquina pública? Leis, Estado de Direito. Tanto que eu foco muito nesse uso de semântica. Eu não falo Estado democrático de direito, é Estado de Direito. Ou é a democracia ou é o direito que manda. Eu opto pelo direito mandar. A democracia, em toda a experiência histórica, quando ela era pura e restrita, sem freios, que é o que a esquerda está querendo propor, você termina numa tirania. Ela é o caminho para a tirania. É o caminho para a tirania, é uma democracia totalmente ampla e restrita, sem nenhum freio e contrapeso. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer um Estado de Direito no comando e sim, que vai haver validação por voto de vários poderes dentro desse Estado. Tem um cientista político que é fundamental, que não é bem reconhecido aqui no Brasil, mas que foi fundamental na minha educação, chama-se Robert Dahl, e ele escreveu um livro que chama-se Poliarquia. Então, poliarquia é governo de várias pessoas, é o polis, arcos, então você tem vários controlando o poder, não é uma pessoa, e também não é um grupo pequeno, como é uma oligarquia. Então, a poliarquia, então significa que tem mais validações por voto de poderes que são competidores entre si. E que nessa competição eles fazem seus freios. E claro que para você estabilizar tudo isso, somente com uma Constituição. Então essa que eu diria que é o arcabouço que a gente tem que resgatar para a gente, no mínimo, estar ao par dos países desenvolvidos. Eles já evoluíram deste mesmo conceito que eu acabei de te informar. Se você for falar assim, então existem poliarquias no mundo hoje? Existem. A França é uma poliarquia.
Os Estados Unidos é uma poliarquia, a Alemanha é poliarquia, a própria Inglaterra é uma poliarquia. Você tem várias validações democráticas. A Suíça, então, nem se fala. Essa é uma das maiores poliarquias, né? Extremamente fragmentada. Então, por isso que é estável. Veja agora que estão removendo o Macron, estão removendo a Theresa May, estão querendo remover. Então, por isso tem esses mecanismos. Então, isso é fundamental. Excelente. Não sei se foi claro aqui. Fica aqui a referência, a dica de leitura. Poliarquia, do Robert Dahl. O senhor cita também, no livro que eu acho muito interessante, o senhor comenta sobre a baixa autoestima do povo brasileiro, dizendo que muito se diz e se repete na mídia, etc., que não funciona no Brasil. E a mídia constantemente fala, é culpa da cultura, é culpa do brasileiro. E que então o brasileiro tem uma autoestima muito baixa. E que talvez ele não esteja preparado, esse é o meu comentário, talvez ele não esteja preparado para algumas mudanças. Eu acho que um exemplo perfeito é o desarmamento. O fim do desarmamento, todo mundo fala, mas aí vai morrer todo mundo no trânsito, vai virar um caos no Brasil. Sendo que as pessoas não se lembram que o desarmamento é uma brincadeira de 20 anos atrás, não é um negócio tão antigo, e não era um bang-bang logo. Então, o senhor pensa que é vital restaurar a autoestima do brasileiro, contar para ele a sua história, etc., mostrar para ele o seu valor, para que a gente consiga levar o país adiante? Sim, eu acho que essa autoestima ela já está sendo reconquistada. Isso vem através da percepção, e é uma percepção óbvia, de que o país deu certo. O país é grande, é rico, ele existe. O país que fracassou, não existe. Sociedade que fracassou, não existe. Então a gente está aqui. Estamos aqui conversando. Somos sobreviventes. Somos sobreviventes. Não, temos sucesso. Quantos países não são o Brasil? Todos os outros. Então a gente é único. E isso em função de várias ações acumuladas ao longo do tempo, pessoas vinculadas com uma missão muito maior. Desde o descobrimento até mais recente, agora com os ativistas se apresentando para mudar a questão política de uma maneira talvez inédita. Então, pessoas que estão falando assim, não, a gente não é isso tão, a gente não vai tolerar isso, a gente quer coisas melhores para nós. E então é isso que tem propagado e feito o sucesso do Brasil. Isso é natural de todo ser humano, de expandir os seus horizontes, de vencer, de conquistar. Isso é natural do ocidental. Todo ocidental pensa da mesma maneira. Ele quer ir além, ele quer sair da sua zona de conforto, quer conquista, quer aventura, quer fazer uma diferença. Então o país deu certo. O país existe, está aqui, temos sociedade, temos governo, temos economia, tudo flui. Estamos aqui exatamente no desafio de nos livrarmos daqueles que pensam contrário a isso. E eles têm ocupado o poder durante muito tempo. E até o ponto de levar a gente a pensar que a gente não é bom o bastante. Uhum. E que não é conosco essa briga, é com eles. E de que a gente localmente não pode fazer nada, é só com eles. De que o povo brasileiro não está preparado, então é nós, lá no governo de Brasília, que temos que determinar o que o povo quer e precisa e é capaz de fazer ou não fazer. Então, veja como uma narrativa destrutiva alimenta uma oportunidade de poder permanente. Então, no minuto que o povo adquire essa consciência, que isso também faz parte do jogo, essa narrativa de que, não, esse é o brasileiro assim, eu realmente, é uma das coisas que eu menos, quando alguém começa a descrever, porque no Brasil tal fulano, porque no Brasil não é assim, porque o povo brasileiro... Quando eu vejo que a pessoa começa assim, eu já desqualifico ela como uma opinião relevante. Porque eu contextualizo que ela pensa dessa maneira exatamente porque ela também tem sido alimentada dessa narrativa. Então é um comportamento adquirido, é um comportamento alimentado pelas mídias, pelas novelas, pelos pais, pelas escolas, e isso tudo é controlável, a gente vê como é controlável. E porque não foi sempre assim, né? E é engraçado que qualquer pessoa, um brasileiro que vai estudar fora e etc., ele entra em contato com a percepção do estrangeiro sobre o Brasil, não o estrangeiro também idiotizado pela massa, mas o estrangeiro que teve a oportunidade de trabalhar com o brasileiro e etc., e eles são fãs do Brasil, da capacidade que o brasileiro tem de se virar, de criar, a engenhosidade do brasileiro, né, de trazer
Coisas novas que ninguém pensou. Exato, e de coragem, porque você imagina, para alguém que não conhece o Brasil e tem uma imagem de fora, sobretudo o norte-americano, acho que o europeu conhece melhor, mas o norte-americano médio não conhece o Brasil e acha aquilo, acho que o Brasil é uma república de banana e com uma selva que domina tudo. Então ele, quando olha o Brasil, e você fala, não, vou do Brasil, nasci lá, então ele, puxa, que coragem que você tem de viver num país tão selvagem, então você veja que ele não vê como uma coisa negativa, ele vê, poxa, você tem virtude, você tem coragem de morar no Brasil. E que de fato com a nossa questão de segurança, a gente de fato está exercendo essa coragem. Agora, eu vou voltar aqui ao ponto do contexto de comportamento. Isso não é cultura, tá? Isso é comportamento. Isso é um comportamento derrotista, é um comportamento de baixa autoestima, isso é um comportamento. Comportamento é uma das coisas que alimenta a cultura, mas não é a cultura. A cultura é muito mais abrangente. A cultura tem religião, tem história, tem ética, tem moral, tem uma série de outros atributos que fazem a cultura. Mas o comportamento ele é o mais fácil de se controlar. Você controla o comportamento facilmente. Vou dar um exemplo aqui. É só eu colocar aqui vários radares eletrônicos nessa via, aqui uma via expressa qualquer, a 10 km por hora, todo mundo vai se comportamentar, vai ter um comportamento igual ali, vamos todo mundo respeitar os 10 km, se por acaso a multa for alta bastante. Em questão de instantes. Em questão de instantes. Mas eu não mudei a cultura. Então as pessoas acham que tem que mudar a cultura. Você tem que mudar o comportamento. É uma coisa que você... E para mudar o comportamento é tirar esses entraves que fazem com que a gente se comporte da maneira que a gente se comporta. A própria escola, tem uma série de coisas que a gente pode condicionar. Então, é claro que eu estou sendo interventor, né, do ponto de vista, então o Estado vai... Eu acho que as próprias famílias podem fazer isso. Isso é função da família, fazer essa educação, fazer essa orientação comportamental. Isso vem de pai, mãe, quem me dá confiança. Eu vejo algumas referências minhas particulares, eu vejo meu avô e meu pai. Eu vejo como pessoas que me dão muita confiança. Depois tem outros atributos, depois eu começo a pensar em minha mãe, aí depois eu começo a pensar na minha avó, em hierarquias de grau que fala assim, eu não vou me render aqui. Eu tenho fulano, eu tenho cicrano que me orientou, que eles não iam me deixar, eles numa situação similar, eles não iam se vender, ou eles não iam se colocar para baixo, se derrotar. Não são daqueles que regridem, né? Não são daqueles que voltam para trás, são daqueles que vão para frente, que enfrentam. Então eu tenho várias referências. Então isso e nenhuma delas é escola. Nenhuma fala, a escola me deu confiança. É a instituição, né? A instituição, é o Estado, nada disso. É uma coisa familiar. Então, se o brasileiro família, se no núcleo familiar, você está ali criando seu filho, e eu acho que é aí que entra a força do norte-americano, porque eu sou testemunha disso. Aí, até com minha mulher, a gente fazendo viagem e tal, meu filho, ela engravidou nos Estados Unidos, a gente teve o filho aqui no Brasil. Eu quis que ele nascesse aqui no Brasil. Mas a gente volta e meia, a gente vai para lá e tal. Ela pensou, vamos educar o filho. Eu falei, não vamos educar o filho no Brasil. Mas aí eu mostrei, olha o que é legal do sistema educacional norte-americano. Ela foi lá ver as escolas, ela falou, nada demais, assim. Até em termos de padrão, você pega uma boa escola privada no Brasil, um padrão é comparável a uma boa escola norte-americana. Mas o que não é comparável é as mães. As mães são fundamentais. Eu falei assim, olha a mãe americana como é que ela se comporta. Ela exige do moleque. Ela fica em cima do garoto. Ela está criando um líder. Ela sabe, a missão dela é essa. A missão ele tem até um termo nos Estados Unidos, é Tiger Mom, mãe tigre. Então ela defende o filho, ela quer ver o filho vencer, não tolera nada que não seja vitória. Então a criança nasce com uma liderança autoimposta do contexto familiar. Ela não vai se tolerar, ela não quer perder. E quando ela crescer, ela vai poder observar tudo isso e ela vai respeitar isso até o fim da vida. Exatamente. Eu acho que um exemplo muito bonito dessa questão que o senhor está falando é a história do Ben Carson, que até concorreu com o Donald Trump
a eleição de presidente nas primárias em 2016, que ele é, se eu não me engano, o primeiro neurocirurgião negro dos Estados Unidos a atingir o patamar que ele atingiu. E ele tem um filme, um livro, chama Mãos Talentosas, e lá é possível observar o efeito, que até hoje é engraçado, ele respeita a mãe, ele chama a mãe para participar dos eventos dele, que a mãe dele influenciou na vida dele. Mãe solteira, foi abandonada pelo marido, mas não sabia ler, era analfabeta, obrigou os 2 filhos a lerem, a ir na biblioteca, a buscar informação e foi corrigindo os comportamentos deles, se manteve em cima e não formou poucas pessoas, né? Então o filho mais velho, se eu não me engano, é engenheiro top de uma empresa e o Ben Carson, ele foi o primeiro cirurgião que conseguiu separar gêmeos, né, com o cérebro grudado sem que falecessem. Então ele trouxe uma inovação para a humanidade e hoje é uma cirurgia de sucesso, trabalhosa, mas tem todo um procedimento que ele inventou que é de sucesso. Foi realizado aqui no Brasil, inclusive, recentemente um caso. Então, você cria pequenos heróis, né, com esse tipo de comportamento. Você falou a palavra mágica. Você tem que ter os 2 aspectos. Primeiro, você tem que ter a criação. Isso é fundamental que as famílias adquiram isso. Eu acho que elas estão adquirindo no minuto que você olha, você dá para ela e fala assim, você vem de algo bom. Você vem de uma história bonita. E mesmo que você seja um imigrante, eu já fui imigrante também, eu sei como é que é essa dinâmica. A esquerda não vai me dizer como é que o imigrante, o que o imigrante sofre. Eu já fui imigrante, eu já imigrei para os Estados Unidos, já imigrei para a Europa. Eu sei como é, claro, um contexto diferente, mas eu sei qual é a dinâmica. Mas eu olhava para aqueles países do qual eu estava vivendo, eu me tornava defensor. Eu me tornei defensor da Suíça, eu morei na Suíça um tempo, falei, pô, que espetáculo, olha como é que eles fazem assim. Eu valorizo o suíço e o comportamento, não quero que eles mudem seus comportamentos, aquilo que dá certo lá. Eu valorizo o norte-americano, olha que bacana como é que a sociedade deles é organizada. Igualmente a França, o norte-americano, claro que estou falando de 30 anos atrás agora, algumas dessas, sobretudo a França, não acho que está muito boa. Mas existem exemplos ali de sociedades que dão certo e que criam, são genitoras de futuros líderes. Aí entra o segundo aspecto, é de você ter um Estado que é um Estado que ajuda, no mínimo ele ajuda, mínimo, não é ajudar paternalisticamente, ele ajuda não atrapalhando. E uma criança que é líder, naquele aspecto, um suicinho, ou um norte-americanozinho, ou um inglesinho, ele está livre. E ele vai ser, de acordo, exercendo a sua vontade de empreender e de fazer acontecer, não há limites. E aqui o que a gente tem? Você tem gente pensando, não é para ele não pode ficar tão rico assim, não pode ter tanto sucesso. Isso está dentro do nosso Estado. Isso tem gente na nossa burocracia pensando isso. Agora, no atual governo, tem gente que ainda pensa assim, não, isso aí não pode ter tanto poder assim, econômico, não é? Por que não pode ter tanto poder econômico assim? Por que o cara não pode ser um líder mundial? Por que não um brasileiro pode ser um líder e fazer algo maravilhoso para toda a humanidade? Por que isso não é possível? Na sua cabeça, porque o seu pai, sua mãe, o seu ecossistema é um ecossistema podre. Derrotista. Derrotista, para baixo. O meu não foi assim, eu não vou tolerar isso. Claro que eu tentando falar isso, mas você foi sempre privilegiado, e entra todo o discurso. Mas isso não me remove de falar a verdade. Porque eu tenho a consciência que isso existe, e não é só de famílias de privilégio, tem famílias de classe média baixa em mundo inteiro. Pelo contrário, a pessoa que ela tem um exemplo de conquista em casa, ela não vai aceitar nenhum discurso vitimista, porque ela viu acontecer. Né? Eu tenho o exemplo do meu pai também, então que coloquemos aqui, né? Então meu pai, ele saiu de um ambiente rural, chegou a arrumar as coisas para dormir na rua, porque precisava de carona para se deslocar, quando não vinha não tinha o que fazer. Trabalhou como autônomo, saiu na crise do Sarney, carregava 50 antenas para instalar e etc. E hoje eu fui professor também, meu pai é professor, fui professor de cursinho vestibular e tinha que escutar que o pobre ele não tinha nenhuma oportunidade, porque ele não tinha capacidade de fazer isso. Isso sempre me incomodava. Porque como é possível você não ter capacidade? Não. Inclusive o senhor discute no livro, que eu acho muito interessante, o senhor diz que quando as pessoas elas veem um ambiente que as limitam, mas não por características próprias, mas é porque o ambiente é viciado, então a burocracia, porque as pessoas as roubam, a questão da violência é um grande exemplo. Né? Ela fica mesmo com a autoestima baixa e, claro, fica muito mais suscetível à narrativa marxista. Então,
E isso é muito observável. E meu trabalho, eu dava palestra e eu falava, pessoal, entra com os 2 pés no peito do mundo. Vocês não precisam de carinho de ninguém. Vocês precisam vencer, porque ninguém segura. Certo? É isso aí. E pequenas vitórias no caminho, para você se sentir reforçado, que está no caminho certo. E isso o Estado brasileiro não permite. Ele vai querer te derrotar a toda etapa. Eu quero abrir empresa. Putz, aí já é uma briga. Já é uma briga. Eu quero agora contratar funcionários. Já é outra mega briga. Agora eu quero fazer lucro. Aí já é uma briga. Agora já é um pecador. Fiz lucro? Nossa Senhora. Aí você entrou no radar dos bandidos, já que você fez lucro com a sua empresa, você contratou gente, você empreendeu, montou negócio, fez uma patente, contratou gente, deu lucro, você é o cara mais odiado pelo sistema. Então tá errado, tá errado. Então isso tem toda uma série de conjunto de premissas ali e de muita gente revoltada ocupando espaço político e público. Então temos que tirar esse pessoal dali. Se eles não vão sair, no mínimo que a gente muda a cabeça deles. Né? No mínimo que a gente comece a interferir naquelas ideias do qual eles vieram. Né? Então... E o senhor tem argumentado, então, que é possível mudar a mentalidade, esse comportamento do brasileiro, fazendo uma regressão do Estado. Porque a própria liberdade ensinaria ou mostraria para o brasileiro que ele é capaz, se a gente simplesmente parasse de atrapalhar com o Estado. Você acha que isso é possível? Sim. Olha, você não fazendo, o Estado não fazendo, e o Estado não proibindo, pronto, a coisa já começa a andar. Você começa a olhar para um lado para o outro e fala assim, quem é que vai resolver isso aqui? Quem é que vai fazer essa ponte? Quem é que vai fazer essa passarela? Quem é que vai fazer o saneamento aqui, desse córrego? Você olha para os lados e não tem mais ninguém. Agora, quando o Estado não permite que você tome ação, eu resolvi aqui mesmo, mas a ponte não está regular, de acordo com a tal agência reguladora não permite, se você violou tal regra de tal fulano. Então, aí pronto. Essa é uma premissa do Estado, você cometeu um crime, vai lá e prende a pessoa por ter construído uma rua. Exatamente, você inibe a ação. E isso não é por acaso, isso é proposital. A visão da esquerda, ela é anti-desenvolvimento, ela não quer progresso econômico. Ela fala, não, quero gerar emprego, mas não é o progresso econômico que ela quer. Ela quer, como você mencionou, uma regressão econômica. É uma regressão da sociedade. É uma coisa menos, como é que eu diria assim, é menos óbvia, mas é implícito no raciocínio. E esse raciocínio é menos óbvio para boa parte das pessoas, mas as elites que discutem o pensamento do que fazer do ponto de vista global, sobretudo aqueles que estão na ONU e nessas agências supranacionais, eles são contrários à evolução livre, espontânea, não regulamentada da sociedade e da economia. Eles são contrários a isso. Eu acho que o Thomas Sowell, ele fala isso com uma perfeição excelente, que vem como um certo insulto, porque é a mais absoluta verdade, que o intelectual ele é tão preocupado assim porque ele quer ter uma função. Que se a gente tivesse a liberdade, a gente não precisaria dessas agências econômicas. Né? Exatamente. E já que o senhor citou, inclusive, o senhor cita Steve Brams, se eu não me engano, aqui no livro, e ele disse que o Fernando Henrique Cardoso tentou implementar uma espécie do socialismo francês, tentou copiar o socialismo francês para cá, edificando algumas bases marxistas na sociedade, desde sindicatos, a ONGs e etc. E pelo tom da nossa conversa e pelo tom das eleições recentes, acho que ficou muito claro que o brasileiro ele rejeita essa ideia, ele não quer mais esse tipo de interferência. Como que o senhor acha que a gente pode reduzir essa interferência externa no nosso território? Eu acho que isso não vai vir de dentro do governo. Isso vai vir da pressão contínua e constante dos ativistas conclamando responsabilidade para si, conclamando o que é de seu imposto. Não tem outro jeito. O maior inimigo de socialismo é povo consciente e povo forte e confiante. Então, você fortalecendo a sociedade na sua incepção, no seu núcleo, em não removendo poupança, você remover poupança através de tributo, você está tirando poder das famílias. Potencial de escolha, potencial de aprendizado, tudo que ela pode usar esse dinheiro extra, poderia estar usando nessas coisas. Então, mas não, o governo remove isso das famílias e, enfim, some com o dinheiro. Então,
no minuto que você reforça, a riqueza é importante. A geração de riqueza e o ativismo da população protegendo essa riqueza própria e sua liberdade de gerar riqueza, isso é o que tira. Não adianta você falar, eu vou ainda fazer com que o Estado faça mais isso para a sociedade. Não dá, a própria sociedade tem que querer, ela tem que cobrar. E se ela não cobrar, isso reitera e reforça o argumento de que ela não está preparada. Ela não é capaz, ela não está preparada. Então reforça o burocrata. Então ela tem que reclamar, ela tem que cobrar localmente, agir. Isso é fundamental. Então não adianta eleger os galos de briga. Como eu tenho falado, não adianta eleger um liberal, eleger um conservador, um liberal, e ele vai descentralizar o Estado. E eu acho que é necessário, no atual momento, na atual conjuntura, sem eleger alguém que pense assim, que vá tirar poder do Estado, a sociedade não vai ter chance nenhuma. A gente vai estar totalmente aí acuado. Continuar essa briga continuar eterna esse atrito, e a gente vai estar perdendo. Como a gente viu de 2014 a 2018, a Dilma saiu do poder, o Estado continuou ganhando poder. Não foi a Dilma que fez a diferença. E afronta o povo brasileiro mesmo após as eleições, né? Exatamente. Então a falta do veto do Temer, que era algo que... a lei de voto impresso, se você violar isso, tá certo. Então você está dando mais transparência para o povo brasileiro e o Estado está falando, não vou dar transparência não. E fica por isso mesmo. Então, se não tem alguém lá de dentro desarmando isso e tirando esses mecanismos de força do Estado, não há chance que a sociedade brasileira, no atual estágio, consiga ter uma chance de briga. Uma sociedade como a norte-americana, ela tem uma chance de briga muito grande, porque ela é armada, ela tem transparência, ela tem esses mecanismos. Então, mesmo que você coloque lá um totalitarista, né, seja ele socialista ou qualquer outra vertente, e que queira se perpetuar no poder, e que queira enraizar e doutrinar a sociedade está armada o suficiente com mecanismos e também com força física para fazer um contra-ataque. O brasileiro a gente passou desse ponto de point of no return. Isso foi com Fernando Henrique Cardoso, com o negócio, também com a questão do desarmamento, teve depois com Lula. Então aí a gente passou do point of no return ali. Ali a gente se transformou naquela sociedade que o socialista adora. É o cordeirinho, o cativo. E que a gente não chama pelo nome, né? A maioria das pessoas ainda considera o Brasil como um país capitalista, porque na escola essa é a pregação ainda. Então não, isso é um problema, precisamos de mais Estado, enquanto a nossa economia é uma das mais fechadas do mundo. Exatamente. Interessante. Um último comentário que eu gostaria de fazer, Dom Luiz, no seu livro o senhor fala sobre a fundação da República Romana, e o senhor comenta como houve uma certa competição, a estrutura que foi formada gerou uma certa competição entre os servidores, por prestação de serviços públicos, uma disputa de interesses públicos, como se diz? É uma disputa de honra. Serviços cívicos, eu acho que você chama no livro. E eu entendi que, na verdade, a República Romana, então, ela teve sucesso por filtrar os patriotas para colocar nas posições de ação. Que eles estariam mais preocupados com a missão externa do que com a sua própria vantagem. E eu fiz também um paralelo com as eleições de agora, que nós elegemos, acho que, o maior contingente de militares desde quando nós não escolhíamos tantas pessoas assim. Você acha que essa é o fato, porque tem mesmo um paralelo entre a visão de alguém patriótico, que ele vai fazer um serviço melhor, e é por isso que o brasileiro confia tanto no militar, e por isso que ele elegeu dessa vez? Olha, é importante ver a fundação da República de Roma, porque ela foi formada contra uma tirania. Existia uma tirania das monarquias etruscas e o romano, que era essencialmente um povo fazendeiro, se organizou belicamente. Os grandes fazendeiros viraram generais e eles se mobilizaram aqueles embaixo dele como soldados, etc. E então, dali se criou uma elite bélica pró-povo e propriedade. Então, e esses que se revoltaram contra o sistema. E naquele momento, eles tinham muito medo de, agora vamos
colocar um rei, tiramos aqui um modelo monárquico dos etruscos e vamos colocar aqui então um rei. Nós falamos, não vamos colocar o rei. Vamos colocar outra coisa, menos o rei, vamos fazer aqui uma coisa. E fizeram a República. Fizeram a República Romana. Aí mas ficaram preocupados, porque como é que a gente se organiza? Eles eram fazendeiros. Imagina então, imagina se você acha que um fazendeiro hoje, num contexto do século XXI, não tem as capacidades de fazer governo, você vai para trás então 3.000 anos. Né? O que eles tinham lá? Então você imagina que, por isso que eu digo, isso é inato, a organização humana é inata, ela já está dentro de nós. Não precisa estar com esse conhecimento todo, ser uma pessoa extremamente inalcançável. Não tem essa cultura toda, não li tanto livro. É inato, a organização política, as nuances, tudo é função de você ser um ser humano. Você estando em sintonia com isso, as coisas vão fluir. Bom, então, naquele contexto, eles enviaram 3 emissários para a Grécia Antiga. Eles observaram Esparta e observaram Atenas. Como é que eles se organizavam, qual que é melhor. Eles sintetizaram os 2 modelos. O modelo ateniense, que é altamente democrático, você tem poder dos distritos, etc., e voto para tudo. E o modelo espartano, que era organizado por uma elite bélica, e extremamente estoica e extremamente, tá aí o termo, espartano. Você não tem nada. Então o espartano, ele tinha um escudo, uma roupinha e dormia junto com os outros espartanos. Ele era propriedade do Estado. Então é bem diferente as duas percepções de Atenas e de Esparta. Então eles juntaram essas duas consciências, os modelos políticos e fizeram a República Romana. Então de Esparta eles pegaram os 2 reis e transformaram em 2 cônsules. E quem são esses cônsules? É um Senado romano, que são todos os generais de guerra, e cada ano você nomeia 2 para que nenhum tenha o poder. Mas isso vem do modelo espartano, que não era um modelo republicano. Era um modelo monárquico, só que era diárquico. Eram 2 reis espartanos. Então eles absorveram esse conhecimento dali. Muito bem. Qual foi o elan? Eu adoro essa palavra eu vou usar muito. A razão de vida deste modelo. O porquê disso tudo? Porque ali houve uma revolta bélica de generais que sabem fazer guerra, todos sabiam matar, e agora estão nomeando 2 dentre os iguais. Então 2 dentre os iguais agora são cônsules. Então tudo era honraria. Você ser um senador, você estar naquela posição, você é um defensor do seu país. Você é um defensor do seu povo, da sua propriedade. Isso é enaltecedor já o bastante. Isso te coloca numa posição superior. Ai de você ver um traidor desse intento. Ai de haver traidores disso dentre vocês. Mais tarde, só para ter um exemplo aqui, que houve, claro, usurpadores, tentativas de usurpar o poder, e os próprios senadores acabavam com aquela brincadeira. Todos eles sabem matar, vamos lembrar. Eles são generais de guerra. Então, boa parte do início da República de Roma foi feito assim. E aí, claro, aí havia guerras e combates, mas eles começaram a trazer os plebeus para dentro, que eram os que trabalhavam a terra também, ou eram os assalariados, e eles incorporavam esses, ou centuriões, né? Os centuriões adquiriam terras, futuros generais também, porque você vai expandindo o teu território, você dá dotes de terras, vai criando esses novos generais. Enfim, então aí você tem os patrícios, que são aquelas velhas famílias fundadoras de Roma, convivendo com as novas famílias que vieram dos centuriões, mas também de um por serviço, mas também bélico. Então todo o Senado, seja ele de origem patrícia, seja ele de origem plebeia, tem o que em comum? Combate, defensoria do povo e defensoria da propriedade. Fundamental isso. Então a comunhão de valores era total. Ai de você ser um senador que traia isso, seja ele de qualquer origem. Então isso é estabilizador. E foi isso que deu à República Romana aí 500 anos de vida. Claro que nos últimos 100 anos já estava se deteriorando, já estava entrando no modelo oligárquico. Né? Já deteriorou para o modelo oligárquico. Né? Grupos começaram a dominar o sistema todo. E aí, eventualmente, mas ainda no final do República, mesmo no final da República Romana,
você tem os patriatas, se eu não me engano, eu esqueci o nome do movimento, mas era um movimento de senadores, ainda com um viés histórico de resgate dos valores antigos formadores da República Romana, contrários à concentração de poder. E foram esses que mataram Júlio César. Não é que eles mataram Júlio César por inveja, não, eles mataram porque você está concentrando muito poder, você é ruim para a República. Você não pode se tornar um ditador, você não pode fazer isso. E o Júlio César estava querendo exatamente fazer isso. Por razões certas e por razões erradas ao mesmo tempo, né? Por isso que daí a polêmica. De um lado, Júlio César era visto como um salvador da República, porque ela já tinha deteriorado num contexto de guerra de facções, de oligarquias. Ele trouxe a ordem. E ele trazia uma ordem e ele era o cara que rompia com isso. E também distribuía as terras, né? O que não estava sendo mais distribuído porque os senadores se tornaram avarentos, né? Começaram a querer só o poder econômico e não representar essa real república tal qual ela tenha sido fundada. Então o Júlio César vinha com essa missão. Mas ele concentrou o poder. Aí criou um grupo de outros senadores que acabou com essa... Eu não sei, eu tentei responder aqui de uma maneira muito longa, nem sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que essa questão de República Romana, a virtude formativa da República Romana é a mesma virtude que você vê dos países de sucesso. Não é porque é republicana, tem monarquias como a brasileira tinha essas virtudes. Sim, e acho que dá então, para citar mais. Quem incorpora essas virtudes é que ganha. A legitimidade está nessas virtudes. Qual é o melhor modelo que vai proteger o seu povo, que vai proteger a sua propriedade, que vai proteger a sua nação, que vai proteger o seu futuro? Qual é o modelo que é o fundador que representa isso? Isso é que tem que ser preservado. O nosso Brasil Império foi isso. O nosso Brasil República não foi isso. Foi contrário a isso. Por isso que a nossa República não tem virtude e porque o nosso Império tem. Agora, eu tenho que reconhecer, tem repúblicas, como a República Romana, que teve virtude na República, assim como alguma República Norte-Americana teve virtude na República. Agora, algumas na França, eu diria que não. Algum movimento republicano na França, eu diria que talvez o primeiro intento, sim, né? O rei não estava se comportando de uma maneira patriótica, o Luís XVI. No entanto, foi uma revolução republicana que foi muito além da conta. Então ali teve virtude, sim, no intento, mas depois na aplicação se perdeu completamente. E a França é o resultado disso. Depois houve restauração monárquica, algumas, né, depois. Então a França se perdeu nesse processo. Já a Inglaterra não. A Inglaterra teve um momento republicano com Cromwell, mas aquilo faltava essa liga. E aí voltou a se restabelecer uma monarquia mais limitada, depois de Cromwell, 1680 e alguma coisa. E aquela monarquia mais limitada que a gente vê até hoje. Que é estável e que inclusive há esse sentimento de patriotismo até hoje, né? Então os príncipes fazem o serviço militar, né? Os dois filhos do Charles são militares. O rei espanhol atual é militar, o rei belga também. E no próprio Estados Unidos, que era um outro exemplo agora no caso de uma república, se eu não me engano, Donald Trump... Não, na verdade, talvez o Obama tenha sido o primeiro a não prestar serviço militar, né? Há muito qualquer tempo. tipo de serviço. Então, o Donald Trump, na verdade, eu acho que ele foi da Força Aérea. Então, todos eles tinham essa carreira, né? Passaram pelo Exército, foram homens de sucesso, então eles têm virtudes, agora eles podem assumir a nação. Diferente aqui que a gente escolheu um líder sindical, cuja única virtude era atrapalhar a produção. Se você for ver os líderes socialistas, pode ver o atual primeiro-ministro lá do Canadá, assim... Qual o currículo dele? Fazia mobilização social, representava temas assim. Sabe, você compara isso a um executivo de empresa, a um cara que empreendeu e fez qualquer coisa, criou valor. Não tem comparação. Então, isso é que esse tipo de aberração política, como você eleger um líder sindical, ou eleger um Trudeau, ou eleger um estilo mais populista de vínculo social, isso é
o fator que a gente está mencionando da democracia de massa. Só de uma democracia de massa... Um sintoma de algo errado já. Exatamente. Você elege poste que nem a Dilma, né, ou você coloca o Haddad como sucessor, que não tem legitimidade nenhuma. Então, você vê, assim, não importa o passado dele, se ele tem representatividade de fato, se ele fez alguma coisa, não importa. É a imagem, é o momento político, é o polimento da mensagem. E isso vale mais do que qualquer raiz que a pessoa possa ter. Então aí você abre a porta para qualquer tipo de aberração. O próprio Obama eu vejo como uma aberração do sistema. E foi feito em função do que os Estados Unidos também está deteriorando para uma democracia de massa. Sim, está centralizando o poder. E a centralização de poder é um sinal de democracia de massa. Quanto mais democracia de massa você tem, mais poder concentrado e centralizado você tem. Isso você diria a falta de vigilância da sociedade permitir que isso aconteça. Exatamente. E falta de vigilância do crescimento do poder central e da grande mídia e de todos os mecanismos que reforçam o poder central. Então ali eu acho que os Estados Unidos foi muito gradual, mas foi. Mesmo que tenha começado com um poder central muito pequeno, quase nada. O Brasil, o Império, era muito mais forte do que Washington DC, que o poder do presidente de Washington. E o país, Brasil, era muito mais hábil em se proteger durante o século XIX do que os Estados Unidos foi. Os Estados Unidos foi invadido por vários ali, começando pelos ingleses. Os ingleses desde a guerra... Chegaram a queimar a Casa Branca? Pois é, desde a guerra de independência dos Estados Unidos, os ingleses ali navegavam tranquilamente nos mares norte-americanos, invadiam o Mississippi, o St. Lawrence lá por cima, sequestravam marinheiro, faziam de tudo. E aí teve uma guerra e continuaram fazendo depois da guerra, então não adiantou nada. Assim, tudo bem, aí é que está, acho que a grande síntese, né? Um poder, pouco poder central é positivo para você liberalizar as suas comunidades para empreenderem, fazerem e acontecerem. Ótimo. Agora, nenhum poder central não vai te proteger de um desafio que só um poder central é capaz de atender, que é uma questão de, por exemplo, uma outra nação que é organizada centralmente invadindo o seu território. Você não tem uma força bélica profissional capaz de atender o desafio. E isso talvez é um ponto aqui no Brasil. Acho que a gente tem isso, né? Tradicionalmente, desde 1824 a gente sempre teve isso. Até anterior a isso, mas de 1824 em diante a gente só teve o reforço dessa força. Mas agora a gente precisa, no meu ponto de vista, sobretudo com as movimentações que você vê, de Venezuela, chegando, montando uma base nuclear, mísseis nucleares na Venezuela. Pô, isso para fazer coisa boa não é, né, vindo ali do Maduro. E você ter uma força bélica que não vê a sua missão em proteger povo na fronteira e fazer qualquer mobilização bélica para proteger o país, tem um descasamento aí de propósito que a gente precisa talvez realinhar. Eu não estou falando que os militares brasileiros hesitariam aí de vir de encontro, mas a gente tem que estar preparado para qualquer eventualidade. Veja como mudou rapidinho o balanço de poder, bastando 2 aviões russos com mísseis nucleares aterrissando num país vizinho. E qual é a nossa preparação? Que já é uma resposta à eleição do Bolsonaro, porque o discurso engrossou. Exatamente. A aliança com os Estados Unidos. Exatamente. A gente precisa do bastão para validar o discurso também. A gente precisa meter medo. Pode nunca exercer o terror, mas precisamos meter medo e muito respeito. É isso que a gente precisa. E todas as nossas forças armadas precisam estar preparadas para isso, a todo momento. Não é, porque desistir de algumas lacunas que tem que ser preenchidas. Não, tem que estar preenchido. Todas as lacunas têm que estar preenchidas, todas as eventualidades têm que ser mapeadas. E a gente ainda acho que não fez esse juízo de valor. Excelente. Dom Luiz, o papo está muito bom. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas, até tenho outras perguntas para fazer. Mas considerando o horário, eu acho que é bacana que a gente concluísse por aqui. Mas antes, eu gostaria que o senhor desse uma última palavra para o nosso público, dizendo, vou me apropriar das palavras aqui do presidente eleito, considerando que agora estamos todos no mesmo barco. O Brasil agora tem um grande desafio pela frente. Estamos todos no mesmo barco. Qual seria o seu aviso aos navegantes? Aviso aos navegantes que a coisa mudou. A coisa mudou, tem gente querendo mudança, de fora do governo, agora tem gente dentro do governo querendo muita mudança. Então,
é de se esperar que muitas coisas vão mudar. Excelente. Dom Luiz, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Muito prazer.